23. Toque, toque. Quem é? Naomi. Fui arrancada de um sono agitado no sofá por batidas na porta da frente. Desorientada, contornei a mesa de centro e tentei lembrar onde estava. Os $20.000 em dinheiro ainda escondidos no meu avental. Nash. Knox. Primeiro dia de aula da Vailai. Não admirava que eu tivesse sido vítima de um cochilo. Abri a porta e encontrei um Knox de banho recém-tomado parado no tapete de boas-vindas. Vailon trotou para dentro, abanando o rabo. Oi, resmunguei. Por ser um homem de poucas palavras, Knox não disse nada e atravessou a soleira. Esfreguei os olhos para afastar o sono. Ele parecia tenso como se estivesse pronto para brigar. Bom, se tinha vindo aqui para uma briga, ficaria desapontado. Eu estava cansada demais para uma. Como está seu irmão? Arrisquei. Ele passou uma mão no cabelo. Tem uma longa recuperação pela frente. Mas vai ficar bem. Mandou Wei para a escola? Seu irmão tinha sido baleado, e o homem se lembrou de perguntar sobre o primeiro dia de aula da Vailai. Eu não sabia como conciliar isso com o idiota que gritou comigo na frente dos próprios clientes. Se ele pudesse ficar totalmente no modo mal-humorado atencioso e desistisse do bad boy irritado, faria uma mulher muito feliz um dia. Sim, bocejei. Ela dormiu na casa da Lisa ontem à noite já que cheguei em casa tarde. Lisa, Steph e eu fizemos café da manhã de despedida lá. Steph fez panquecas com gotas de chocolate, embora eu tenha avisado que picos de açúcar no sangue deixam as crianças cansadas e desconcentradas na escola. Eu estava cansada e desconcentrada, não por causa de panquecas, mas porque o nervosismo do Knox me deixou ansiosa. Falando no Steph, acho que ele e Jeremiah podem estar afim um do outro, falei, agarrando-me a um tópico que garantiria uma reação verbal. Mas Knox permaneceu em silêncio enquanto perambulava pela pequenina sala de estar, parecendo grande demais para caber aqui. Ele era um homem com muitos sentimentos confinados. Parte de mim queria fazê-lo extravasar. A outra parte queria apenas voltar para a cama e esquecer tudo por algumas horas. Quer café? Bebida alcoólica? Ofereci, seguindo conforme ele se movia em direção à cozinha, com as mãos abrindo e fechando em punhos. Repetidas vezes. Eu não tinha cerveja, e o álcool mais forte da casa era um vinho rosé barato que eu estava planejando abrir com Sloane. Mas eu poderia sacrificá-lo pelo cara cujo irmão tinha acabado de ser baleado. Ele pegou a linda folha amarela no balcão. Eu a tinha encontrado na pista depois de acompanhar Vailai até o ônibus. As temperaturas ainda apontavam para o verão, mas a chegada do outono era inevitável. Vailon pulou no sofá da sala de estar. Sinta-se em casa, falei ao cachorro. Quando me virei para Knox, ele estava diminuindo a distância entre nós. Naomi. Sua voz saiu rouca conforme acariciava as sílabas do meu nome, e então suas mãos estavam em mim, puxando-me para ele. Sua boca encontrou a minha, e fiquei perdida na sensação. Afogando em desejo. Nenhum de nós queria desejar isso. Talvez fosse o que tornava aquilo tão bom. Uma mão se emaranhou no meu cabelo enquanto a outra segurou minha região lombar até eu estar encostada nele. Knox, sussurrei, não é isso que você quer. É o que eu preciso, disse ele antes de voltar ao beijo. Não era o beijo da sala de espera. Era diferente, desesperado. Eu me perdi nele. Todos os pensamentos saíram da minha cabeça até que eu não era nada além de sensação. Sua boca era firme e exigente, assim como ele. Amoleci. Recebendo-o. Ele respondeu puxando meu cabelo para inclinar minha cabeça na direção que queria enquanto juntava nossas bocas. Sua língua não se entrelaçou ou dançou com a minha, lutou contra ela até a submissão. Ele roubou meu fôlego, minha lógica, todos os motivos pelos quais essa era uma ideia terrível. Ele pegou tudo isso e fez desaparecer. É disso que eu preciso, linda. Preciso sentir você se desfazer debaixo de mim. Preciso que me deixe ter você. Eu não sabia dizer se isso era safadeza ou prosa romântica. Seja qual fosse a categoria a que suas palavras pertenciam, adorei. Seus dedos encontraram a alça do meu vestido. Meu batimento cardíaco disparou em alta velocidade conforme ele abaixava o tecido alguns centímetros abaixo do meu ombro, fazendo minha pele queimar. Ele precisava disso. De mim.
E eu vivia para ser necessária. Peguei sua camisa e deslizei minhas mãos sob a bainha, encontrando um músculo rígido sob a pele quente. Pela primeira vez em sua vida, Knox parecia estar se sentindo prestativo e puxou a camisa sobre a cabeça com uma mão. Deus, todos aqueles músculos, pele e tinta. Arrastei minhas unhas pelo peito dele, e ele rosnou na minha boca. Sim, por favor. Com um gesto hábil, ele tirou uma alça do meu vestido do ombro e fez o mesmo com a outra. Já era hora de descobrir o que você tem embaixo desses vestidos, murmurou. Afundei meus dentes em seu lábio inferior e puxei seu cinto com força. Amaldiçoei-me por ter vestido a calcinha menos sexy que eu tinha aquela manhã. Mas pelo menos não me dei ao trabalho de colocar um sutiã. Entre calcinha nada sexy e seios livres, percebi que tudo se equilibrava. Ele ficou sem jeans quase ao mesmo tempo que meu vestido escorregou pelo meu corpo e ficou alojado nos meus tornozelos. Caramba, linda! Eu sabia. Sua boca estava no meu pescoço, mordiscando e fazendo um caminho de beijos até embaixo. Estremeci. Sabia o quê? Que você seria assim. Que você tinha um corpo gostoso. Ele cobriu um peito com a mão avidamente. Ele me apoiou na geladeira, e o metal frio me fez gritar. Knox. Eu me desculparia, mas você sabe que não estou nem um pouco arrependido, falou enquanto a língua acariciava meu mamilo dolorido. Eu não era mais capaz de formar palavras. Não era mais capaz de respirar direito. Tudo o que eu conseguia fazer era segurar sua ereção por cima da cueca boxer como se minha vida dependesse disso. Quando seus lábios se fecharam em meu mamilo, e ele começou a chupar, a parte de trás da minha cabeça bateu na geladeira. Aquelas sucções profundas e obscenas ecoaram por todo o meu corpo, e tive a sensação de que ele sabia disso. Ele não parou de chupar conforme enfiava a mão livre na minha calcinha nada sexy. Nós dois gememos quando seus dedos me encontraram. Sabia, murmurou outra vez enquanto sua boca se movia para o meu outro seio, sabia que estaria molhada para mim. Meu gemido se transformou num grito quando ele tocou minha abertura com 2 dedos. O homem sabia o que estava fazendo. Sem hesitação. Sem movimentos desperdiçados e desajeitados. Mesmo impulsionado pela necessidade, cada toque era mágico. Preciso sentir você por dentro, disse ele, passando a barba em meu mamilo sensibilizado. Quando seus dedos entraram em mim, meus joelhos cederam. Ele era demais para se aguentar. Habilidoso demais. Perito. Um arruinador de vaginas profissional. E eu não sabia se daria conta de acompanhar. Quando ele começou a mover aqueles dedos incríveis, decidi que não me importava. Seu pênis flexionou na minha mão. Abaixei sua cueca sem destreza, liberando seu membro grosso, e agarrei-o com força. Knox se endireitou com um gemido e encostou a testa na minha enquanto tocávamos um ao outro com mãos ansiosas. Preciso de você numa cama, rosnou conforme uma gota de umidade vazava em meus dedos. Agarrei-o com mais força e acariciei mais rápido. Espero que consiga nos levar a uma, porque não consigo andar. Droga, linda. Vai mais devagar, ordenou com os dentes cerrados. Mas não dei ouvidos. Eu estava muito ocupada acompanhando o ritmo de seus dedos dentro de mim. Arfei quando ele saiu do meu sexo latejante. Maldade. Sibilei encostada no pescoço dele. Mas assim que meu corpo ficou desolado com a perda, ele me jogou por cima do ombro. Knox. Sua única resposta foi um tapa retumbante no meu traseiro. Qual quarto? Perguntou, subindo as escadas 2 degraus por vez. Eu estava tonta de luxúria e vertigem. Consegui dizer. Em segundos, eu me vi de costas na cama com Knox no me observando de cima. Ai, meu Deus! Isso está mesmo acontecendo? Opa! Não era para ter saído em voz alta. Não recupere o bom senso agora, ordenou. Nada de bom senso aqui. Prometo. Ele estava muito ocupado sentindo dor para achar graça. Depois que dei uma boa olhada pela primeira vez em sua ereção, não tinha como culpá-lo. Era excitante e intimidante. Uma referência de grossura e cor no mundo dos pênis eretos. Fiquei um pouco tonta quando Knox o agarrou. Torcia para que ele soubesse como usá-lo. Poucas coisas eram mais decepcionantes nesta vida do que um homem bem dotado que não tinha a menor ideia de como usar seu equipamento.
Aparentemente, não era hora de descobrir, porque Nox desceu pelo meu corpo, separando minhas pernas e as colocando sobre seus ombros. Quando ele pressionou o rosto entre minhas pernas, os músculos do meu estômago se contraíram tanto que fiquei com medo de ter distendido algum membro. Ah! Deus! Sua barba era abrasiva entre minhas coxas, e eu adorei. Sua língua. Para um homem de poucas palavras, sua língua era pura magia. Ele combinou carícias longas e ávidas com penetrações curtas e rasas. Em questão de segundos, eu estava pronta para gozar. Espere, 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 choraminguei, agarrando seu cabelo. Ele parou imediatamente, ganhando pontos importantes. Que foi? Você está bem? A preocupação guerreava com a necessidade naqueles olhos azuis acinzentados e frios. Isso só vai acontecer dessa vez, precisava dizer em voz alta. Para me lembrar de que essa era a primeira e única vez em que eu deixaria Nox Morgan me fazer gozar. Só dessa vez, concordou, ainda me observando de perto. Oferta final. Não fale como um apresentador de game show quando estiver com o rosto entre minhas pernas. Não me peça para conversar quando você estava prestes a gozar na minha língua. Entendido, falei. Minhas entranhas estavam pulsando com desejo ávido. Só vai acontecer dessa vez. Faça valer a pena. Porra. Então é melhor você se segurar. Ainda bem que fiz como ele falou, porque em um segundo ou dois após me segurar na cabeceira de ferro, ele fez algo mágico com a língua ao mesmo tempo que torceu os dedos dentro de mim, e todo o meu corpo implodiu. Apertei tanto seus dedos que fiquei com medo de ele precisar de um raio-x, claro que não com medo suficiente para parar e verificar. Porque eu estava no meio do melhor orgasmo da minha vida e eu tinha prioridades. Se os dedos tinham quebrado, ele não pareceu se importar, porque continuava me lambendo durante meu orgasmo de quebrar os ossos. Ainda está gozando. Consigo sentir, falou com um gemido. Pelo menos foi o que achei que ele disse. Meus ouvidos estavam zumbindo como se eu estivesse no campanário de uma igreja em um domingo de manhã. Vou precisar de um minuto, arfei, lutando para colocar oxigênio em meus pulmões. Fazendo valer a pena, disse-lhe de algum lugar que soava muito distante. Além disso, quero entrar em você enquanto ainda está gozando. Tá. Ouvi o barulhinho distinto da embalagem de um biscoito ou de uma camisinha. Parecia ser do último porque a ponta larga de sua ereção estava cutucando meu sexo. Ele parou por tempo suficiente para passar a língua em cada um dos meus seios antes de ficar de joelhos. Ele parecia um guerreiro vingativo. Tatuado e musculoso. Com as pálpebras pesadas e o peito arfando. Pelo menos eu não era a única sentindo prazer. Foi meu último pensamento coerente antes de ele empurrar os quadris e enterrar aquela arma longa e grossa de destruição em massa dentro de mim. Nossos olhos se encontraram, e seu rosto congelou em prazer agonizante e triunfo quando ele foi fundo em mim. Não me dei conta de que tinha levantado o tronco com um espasmo até que ele colocou uma daquelas mãos grandes no meu peito e me fez deitar de volta no colchão. Relaxa, linda. Relaxa, sussurrou. Soltei o ar que estava preso em meus pulmões e inspirei. Ele era tão grande. E ele estava certo, eu sentia os pequenos tremores nos músculos que estavam em volta dele. Se continuar me apertando assim, anjo, e vai ter que acontecer 2 vezes. MMMPH, ótimo. É. Ele sorriu para mim. Então é isso que faz você perder esse seu vocabulário sofisticado. Vai falar o dia todo ou vai se mexer? Resmunguei. A necessidade já estava crescendo em mim outra vez. Eu me perguntei se o seu membro era algum tipo de varinha mágica que lançava feitiços de orgasmo, tornando coisas como tempo de descanso e requisitos biológicos inexistentes. Olhe para mim, Naomi, disse ele. Fiz o que mandou. Caralho, você é linda. E está encharcada para mim. E ele estava duro como pedra para mim. Foi quando ele começou a se mover. Lentamente. Languidamente. O suor brilhava em sua pele. Sua mandíbula estava cerrada. Mas seus quadris se mexiam como um metrônomo enquanto ele entrava e saía de mim. Eu me sentia no paraíso. Mas notei que ele estava se segurando, e eu queria dar tudo o que ele precisava. Queria que ele recebesse tudo. Não seja gentil, gemi. Vou no meu ritmo. Vai ter que aceitar.
Knox, se mais sangue for para o seu pênis, vai explodir. Você tem uma opinião sobre tudo. Até sobre como transo com você. Especialmente sobre como transa comigo. Ele deve ter me beijado só para me calar, mas não liguei porque quando levantei meus quadris, suas estocadas aceleraram e se profundaram. Ele estava me levando um pouco além da zona de conforto, fazendo-me receber um pouco mais do que eu acreditava que dava conta. E isso me excitava. Ele estava dando o que eu precisava sem que eu tivesse que soletrar para ele e destrinçar. Sem que eu tivesse que pedir. Sem ele dizer, talvez seja mais fácil se você fizer isso sozinha. Volte para mim, Daisy. Pisquei, e o rosto do Knox voltou ao foco, pairando sobre mim e parecendo sério. É aqui que tem que estar quando estou dentro de você. Em nenhum outro lugar. Entendeu? Assenti. Envergonhada por quase ter me perdido dentro da minha cabeça. Ele tinha razão. Quantas vezes eu tinha ficado tão envolvida em meus planos e listas que perdi o que estava bem na minha frente. Ou, neste caso, dentro de mim. Para provar que estava com ele, afundei minhas unhas em seus ombros e apertei meus músculos em volta dele enquanto ele entrava bem fundo. Essa é minha garota, e gemeu. O que estávamos fazendo era tão bom. Tão certo. Seus pelos no peito faziam cócegas em meus mamilos rígidos enquanto meus calcanhares se agarravam às suas nádegas perfeitas. Outro orgasmo já estava começando a se formar. Parecia de outro mundo. Ele também sentiu. Suas estocadas estavam mais intensas agora, menos controladas, e eu queria mais. Não consigo decidir como quero você, confessou com os dentes cerrados. Pensei em tantas maneiras. Pensou? Sussurrei, tentando parecer surpresa como se eu não fantasiasse todo dia com ele me comendo debruçada na mesa de bilhar no honky-tonk. Ele mordiscou meu lábio inferior. Apoiada numa parede no meu escritório. Com minha mão cobrindo sua boca para que ninguém escute eu te fazer gozar. Você em cima de mim na caminhonete. Com esses peitos perfeitos na minha cara para eu poder te chupar enquanto transamos. Você de quatro olhando por cima do ombro enquanto eu entro por trás. Certo, eram ótimas maneiras. Meus seios ficaram pesados e inchados. Cada terminação nervosa do meu corpo estava em ação. E aqueles músculos abdominais que pensei ter distendido no meu primeiro orgasmo estavam tensos de novo. Caralho, linda. Está ficando cada vez mais apertada. Eu conseguia sentir cada veia, cada saliência, cada centímetro de sua ereção enquanto ele entrava em mim. De novo e de novo, ele arremetia dentro. Euforia preencheu minha cabeça como uma névoa. Seus músculos ficaram tensos sob meus dedos. Nós dois estávamos tremendo. Eu ia gozar com ele dentro de mim e nunca mais ser a mesma. Ele forçou uma mão entre nós e agarrou meu peito, com meu mamilo ávido e rígido encostado em sua mão. Vai com tudo, linda. E eu fui, abrindo o máximo possível e me segurando como se minha vida dependesse disso enquanto ele me levava ao limite. Ele não aliviou o orgasmo para mim, e ele o detonou. Disparou através de mim como alta tensão, fazendo-me tremer da cabeça aos pés. Enterrei o rosto em seu pescoço e gritei. Ah, porra! Porra! Abri meus olhos e o encontrei me observando, com os olhos semicerrados. Todos os vestígios de controle tinham sumido. Senti sua ereção inchar dentro de mim enquanto ele grunhia a cada estocada. Eu ainda estava gozando quando ele gozou dentro de mim, soltando um urro gutural de triunfo. Ele se enterrou profundamente e manteve-se lá. Nossos corpos alinhados, com os orgasmos sincronizados. Em cada pulsação dolorosa de sua ereção, meus músculos o agarraram com mais força. Naomi grunhiu em meu pescoço enquanto nos movíamos juntos. Com os corações batendo como um.